Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 63.700 no momento em que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que está em uma leve correção, mas estamos diante da impressão de dinheiro no mundo, o que historicamente é extremamente benéfico para o Bitcoin, e é isso que eu quero te mostrar neste vídeo. Alerta máximo, a impressão de dinheiro e a aceleração do Bitcoin e, obviamente, das altcoins. Fica até o final do vídeo, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Hoje a gente vai analisar alguns ativos que você pediu. Amanhã analisaremos mais, quarta-feira ainda mais. E é por isso que eu peço a você para deixar nos comentários os ativos que você quer que eu avalie amanhã, depois de amanhã, ao longo da semana, que a gente vai ter muito trabalho pela frente, identificando as melhores oportunidades. Então, comentários estão abertos para você deixar qualquer ativo que você quer que eu avalie. Bom, vamos começar com o Bitcoin no curtíssimo prazo, porque a gente tem que sempre olhar para o Bitcoin, que é o manda-chuva do mercado. O mercado fechou ontem acima de 64 mil dólares, ótimo fechamento semanal, com pivô de alta, com movimentação de triângulo ascendente. Lembra que a gente falou do padrão? Padrão de triângulo ascendente, rompeu para cima. Alvo deste padrão, pós-rompimento, é nos levar às faixas de 70 mil dólares. Então a gente tem 70 mil dólares como alvo para este movimento de alta. Mas a gente está vendo uma correção leve. E correções leves devem ser olhadas através do Fibonacci. A gente traz Fibonacci do último fundo ascendente até este topo, e a gente tem as áreas de 61.500 até 59.500 como áreas plausíveis de retração. Então a gente pode sim ter oportunidades de trade e até compras em alguns bons ativos na retração de Fibonacci. Mas a gente não pode esquecer que o mercado está em uma lateralização a exatos, vamos lá, 175, se a gente puxar daqui, 180 dias. Meu Deus, 6 meses lateralizando, o que está abrindo oportunidade de compra para quem quer acumular para a fase 2 do bull market. Será que essa fase 2 vem de fato? Será que a gente vai ver o Bitcoin a 100, 150, 200 mil dólares e as altcoins vão valorizar 10, 15, 20 vezes? É isso que todo mundo fica se perguntando. E eu gosto muito de trazer diversos indicadores para que você enxergue exatamente o que aconteceu no passado, quando estes indicadores mostraram o que eu quero te mostrar, e aí você pode se preparar para os movimentos futuros. É isso que a análise gráfica traz. Você avalia um padrão, você avalia um indicador, você soma com outros indicadores e aí você tem as probabilidades, você joga com as probabilidades embaixo do braço. E é isso que eu quero te mostrar com o M2 Global. O que é esse M2 Global? É o Money Supply Global, ou seja, é a oferta de dinheiro, é o dinheiro entrando no mercado, é a impressora imprimindo moeda fiat. É justamente isso. É a impressão de dólares, reais, euros e por aí vai. E, historicamente, quando a gente tem esta impressão de dinheiro, a gente tem grandes valorizações, tanto no macro quanto no micro. E eu te mostro um gráfico que é este do Bitcoin no curto prazo, semanal. A gente olha para o semanal e os momentos em que tivemos a aceleração no M2, ou seja, no Money Supply, na oferta de dinheiro, vimos nada menos do que 60% de valorização no Bitcoin. Obviamente, valorização nas altcoins. Posteriormente, tivemos, não vamos assassinar o português, novamente, tivemos a aceleração no M2. O que a gente viu? A aceleração no Bitcoin também, 51%. E olha só o que a gente está vendo. Estamos vendo um rompimento de uma resistência aqui no Money Supply. Olha só.
A gente teve um toque, 2 toques, 3 toques e agora a gente começa a ver a impressora de dinheiro mais uma vez trabalhar. E a gente já começa a ver uma aceleração no Bitcoin, que pode ficar ainda mais intensa, como a gente viu no passado e como você pode constatar neste gráfico. Olha só, a gente teve em 2017 e 2018, depois de um rompimento de uma resistência, a gente viu uma aceleração, teste e explosão. Explosão que culminou no bull market, lá de 2017 e 2018. A gente viu o mesmo movimento lateral, rompimento, teste, aceleração. A aceleração para o bull market de 2020 e 2021. E agora a gente vê exatamente a mesma coisa acontecendo com o Money Supply acelerando, o que pode sim nos colocar em mais um movimento de aceleração, que casa muito bem com o corte na taxa de juros, eleição nos Estados Unidos, que são catalisadores positivos, e a gente tem também o rompimento em potencial dos topos. A gente vem falando que este é um movimento de bandeira de alta, é um padrão de acumulação, mas que tem, sim, pela frente a maior probabilidade, o rompimento dos topos, pernadas para 100, 120, 150 mil dólares. Então esta é mais uma confluência que nos leva a considerar que sim, o Bitcoin e por consequência as altcoins estão mirando lá em cima. E você que está neste momento olhando para o mercado, você tem que olhar com olhos de, opa, isso pode ser uma grande oportunidade. Lateralização, oportunidade de acumular. Bitcoin, óbvio, e altcoins que estão flertando com o rompimento de um padrão de baixa. O rompimento desse padrão de baixa vai nos levar ao topo de março. Lembra quanto valiam suas altcoins no topo de março? Dá uma olhadinha, qualquer altcoin. Dá uma olhadinha no valor delas. E a gente está diante de um padrão que pós-rompimento pode nos levar ao topo de março e nos levar ainda a uma aceleração muito maior. Combine isso com o topo no Bitcoin, novo topo no Total 3 e queda na dominância. A gente vai sim, muito provavelmente, a gente trabalha com probabilidade, nunca existe certeza nesse mercado, mas probabilidade, provavelmente atingiremos o topo histórico das altcoins. Será que a gente vai parar aí? É óbvio que não. A maior probabilidade também é passar do topo histórico que foi atingido lá em 21 para as altcoins. E é por isso que eu quero analisar também algumas altcoins que você pediu. Então, mais uma vez, quer que eu analise algum ativo? Deixa aqui nos comentários. Mas, só recapitulando, antes da gente mergulhar para algumas altcoins. Bitcoin no macro, super bullish, com o M2, ou seja, a impressão de dinheiro começando a atingir níveis maiores, o que historicamente traz grandes valorizações para o Bitcoin e para as altcoins. No curto prazo, ficar de olho em faixas de retração de Fibonacci. E antes de eu te mostrar Toncoin, Ondo, ICP, FET, Solana, One, Render, Dog to the Moon e Pendle, eu quero te fazer um convite para você participar do nosso grupo do Telegram geral. O link está na descrição do vídeo, é gratuito. É este grupo aqui, é onde eu passo dicas, trades, análises, insights e muitas informações em primeira mão, para que você comece a ter uma visão pautada no quê? Em informações sólidas e possa tomar decisões que vão te levar ao lucro. Grupo do Telegram geral, o link está na descrição. Agora, você quer participar de um grupo fechado, que é o grupo Premium e o Desafio, que são locais onde eu passo todas as minhas operações, meus trades, minhas análises, minhas compras. Você tem acesso à minha carteira de investimento, você tem acesso a
detalhe estratégico para escolha dos ativos, escolha dos setores que eu invisto, escolha dos trades que eu vou fazer. Você tem acesso à gestão de risco, psicologia de trade, hedge, rebalanceamento de carteira, como potencializar a acumulação de bitcoins com altcoins, entre outras aulas. Então você tem 100% de acesso a tudo que eu faço, a todas as minhas aulas, para te dar base para surfar esse mercado, e tem suporte 1 para 1 comigo. São 2 grupos fechados que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício. Como eu faço para saber mais, para adquirir? Basta você entrar neste grupo geral, ir na última mensagem deste grupo, clicar no @oficial no FX e com isso você vai ter um chat aberto com o nosso time, que vai te passar todas as informações. Então, se você quer saber mais, aproveite. E agora vamos analisar altcoins. Luan, Toncoin, a moeda do Telegram. O CEO do Telegram foi preso e essa moeda está caindo. Compro, não compro? É oportunidade ou não? Eu quero tirar toda e qualquer visão de urgência quanto à notícia da prisão do CEO do Telegram. E eu quero olhar para o gráfico, simples, de forma objetiva. E aqui eu vejo o seguinte, um ombro, uma cabeça e um ombro. Ombro, cabeça, ombro. A gente tem o último fundo ascendente, puxa até esta faixa de preço e eu vejo áreas plausíveis ainda de retração que possam nos levar aos 4,40. A gente está falando de um ativo a 5,50. A gente pode sim acabar vendo ele beliscar 4,40. Mas a gente também tem que considerar este ombro, cabeça e ombro do lado direito, que vai se confirmar se a gente perder esta faixa de preço aqui. Eu posso até ser um pouco mais cauteloso e colocar esta faixa aqui. Eu quero puxar esta faixa aqui, o que nos levaria justamente a esta área aqui pós-rompimento. Então, seguinte, para Toncoin, eu pessoalmente, se fosse comprar o ativo, eu compraria ele entre 4,40 e 3,36. Esta seria, para minha pessoa, a faixa de compra para Toncoin, 4,40 e 3,36. Desconsiderando qualquer cenário bullish ou bearish em relação à situação do CEO do Telegram. Então, se a gente perder esse suporte, a gente vai buscar correções em faixas mais extremas. E, com certeza, se a gente atingir estes pontos, aí a gente tem uma oportunidade interessante pautada no gráfico. Mas é muito importante que você acompanhe a situação, porque ela pode trazer movimentos bruscos. Mas nesse momento, eu, Luan, compraria? Eu, Luan, não compraria. Mas isso sou eu falando. Lembre-se sempre, isso não é um vídeo indicando compra nem venda. É apenas um vídeo educacional onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faça sempre sua própria análise e invista com responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Mas diante de tudo que a gente está vendo, eu acredito mais no gráfico e por isso vejo este movimento em potencial se perdermos a faixa de 5 dólares. Perdendo 5 dólares, as coisas ficam um pouco ruins. Agora, se a gente voltar a subir, passar de 6,80, testar, aí sim a gente abre possibilidades para mais valorizações. Neste momento, no meio do caminho, eu ficaria mais de braço cruzado. Ondo está acumulando justamente nesta área que é uma área de suporte clara, mas quem tem um perfil conservador, então neste caso você tem que analisar perfil conservador, perfil agressivo. Depois de olhar Ondo, que é o alfa de RWA,
você deve fazer o seguinte: sou conservador. É isso aqui, não tem o que fazer. É aguardar o rompimento, um teste, formar um fundo ascendente para aí sim você surfar uma valorização. Agora, tem o perfil agressivo. É simples. Você tem o mercado sustentando uma faixa de suporte muito clara. Você pode começar a fazer um DCA com uma área de alerta em 0,50. Este seria o movimento mais inteligente para quem entende o projeto, entende o potencial do projeto e ainda assim tem um perfil agressivo. Então, neste caso, você consideraria um DCA. ICP. ICP está diante de um rompimento de um padrão que é um padrão de baixa. Olha só, canalzinho de baixa, tem um fundo duplo e está prestes a romper o seu padrão de baixa. Com volume de compra ascendente, ainda não, mas uma recuperação foi muito boa. Então, você tem duas possibilidades aqui no ponto atual. DCA, conforme corrigir mais, ou sou conservador. É simples. Rompimento, pivô de alta acima dessa área, teste, compras no reteste, e aí sim você vai buscar este tipo de valorização. Porque a gente tem aqui um round bottom, temos uma faixa de suporte e resistência muito grande, tem um fundo duplo e tem um padrão que normalmente rompe para cima. Então a gente tem várias confluências de alta. Então você pode escolher qual que vai ser a sua movimentação diante do seu perfil específico. FET, olha só o que FET está fazendo. Está antecipando um movimento que ICP pode fazer. FET teve a sua correção, atingiu lá a faixa de 0,70. A gente chegou a 0,70 e teve uma forte valorização semana passada, 67% de alta. Quase em um pivô de alta que vem lá do dia 15 de julho. Então a gente está diante, sim, de um movimento muito extremo em FET. Para isso, ele precisa confirmar este rompimento passando dos 1,50. Aqui, a gente já está na faixa de conservador. Então é o seguinte, qualquer correção depois desse movimento pode trazer um ombro, cabeça, ombro do lado direito, o que é um padrão de inversão de tendência de toda essa queda. E aí sim, pode te trazer ainda mais valorizações. Então a gente tem um padrão de baixa que foi rompido em uma tendência clara de alta, com uma forte aceleração, volume de compra foi ascendente. Então a gente está vendo em FET o que muitos ativos ainda estão por fazer. E lembre-se, quanto mais ativos repetirem este padrão, maior é a probabilidade de outros ativos neste mesmo padrão fazerem isso. Então fique atento, porque aqui quem não entrou pode ter uma oportunidade de um fundo ascendente. Solana, muita gente de olho em Solana e meu amigo e minha amiga, não tem nada acontecendo com Solana. Solana está super forte, teve leves correções, teve picos de baixa que trouxeram grandes oportunidades, mas agora a gente está no meio do caminho. Então você está no meio do caminho de pivô de alta, $200 e $110. 160, 150, não adianta. Ou você vai comprar próximo a 130, 120, ou depois de romper essa faixa de preço. Meio do caminho, para mim, não é interessante em Solana. Ah, Luan, não me importa, eu quero fazer DCA. Maravilha. Eu tenho uma plena convicção que Solana vai bater $1.000. Maravilha. Aí você não vai olhar para o gráfico, você vai olhar muito mais para um DCA, ou seja, compras escalonadas em um determinado período. One precisa romper, acelerar, fundo ascendente para abrir oportunidade e até formar um ombro, cabeça a ombro do lado direito. Aqui eu aguardaria. Quem não comprou aqui na semana passada, agora tem que aguardar o rompimento desta linha de tendência de baixa. Render está diante do rompimento, precisa confirmar esse rompimento, para aí sim formar um fundo ascendente, ombro, cabeça, ombro do lado direito. Também ótimo movimento. Então eu não compraria render aqui. Eu comprei
aqui e ontem não, na semana passada a gente falou sobre esta possibilidade desse padrão, aqui seria o ponto interessante, mas aqui eu não compraria porque eu quero ver um pouco mais de aceleração para formar um fundo ascendente e aí sim abrir oportunidades. Então, render eu aguardaria. Dog to the Moon, muita gente em Dog to the Moon, muita gente casada com Dog to the Moon. Tivemos uma aceleração, rompemos esse padrão de baixa. Agora, a gente pode, sim, já que ele teve um pivôzinho de alta, buscar correções. Então, correções aqui vão te levar aos pontos de... Vamos puxar aqui. Pontos de retração 31, tá? Então 0,0031 a 0,0026 são faixas de preço interessantes para quem tem um perfil agressivo, óbvio, porque esse é um ativo já por ser uma meme coin de altíssimo risco. Então você tem que ficar bem atento e considerar retrações nesta faixa, tá? Então se a gente tiver retrações, rejeição, isso aqui pode trazer uma oportunidade para quem não comprou e quer surfar uma valorização. Lembrando que a gente está falando de uma meme coin, então é risco elevadíssimo. E, por fim, Pendle, que está em um padrão de cunha descendente, padrão que rompe para cima, mas que ainda tem uma necessidade agora de um movimento um pouco maior para abrir um fundo ascendente. Então, o fundo ascendente é a oportunidade que quem é mais conservador está esperando, tendo em vista que quem é mais agressivo aproveitou para comprar nessas áreas. Então agora é aguardar este fundo ascendente. Então fique de olho no que o Bitcoin vai fazer, nas correções em potencial do Bitcoin, não esquecendo do M2, que historicamente traz grandes movimentos. Lembre-se disso quando você for investir. E é claro, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades, olha só, com lucros no bolso.